Então, nós hoje vamos dar início, né, à disciplina de transformadores 2. Bom, quando se a gente falar isso, a gente pressupõe que vocês já têm todos aqueles conceitos, né, inerentes lá do que significa esse elemento de máquina, né? Porque o transformador, como vocês bem sabem, ele é considerado o quê? Uma máquina, né, dentro da disciplina aí do curso de eletrotécnica, né? No entanto que quando a gente estuda máquinas elétricas, ele está nesse contexto. Bom, o que eu preciso hoje de vocês para que amanhã a gente consiga fazer um trabalho mais contundente, digamos assim, né? Mais focado, mais abrangente. Preciso compreender exatamente o que vocês viram lá em Transformadores 1. Eu pressuponho que tenha sido com a professora... Me fugiu o nome dela agora, com a Marina, né? Maíra? Foi ou não? Isso mesmo. Isso mesmo. Foi, né? Eu preciso saber de vocês o que vocês viram lá com ela. Por quê? Porque a nossa ementa aqui, se vocês forem lá analisar, amanhã, quando eu mandar o slide lá com o que eu vou, de fato, trabalhar com vocês ao longo dessas 2 semanas aí, vocês vão observar que lá na ementa, né, a gente pressupõe que a pessoa, para entender aí o conceito de transformadores, tem que entender as aplicações, né? Como é que a gente faz ensaios nele, né? Testes nele, né? De vazio, enfim. E como é que a gente compreende lá, né? Se ele está ou não operando de maneira lá eficaz. O que vocês têm aí para me dizer do que vocês viram lá com a Maíra, desculpem. Ninguém lembra mais nada? Eu não me lembro. Quando foi que foi visto, que foi lá estudada a disciplina? Tá. Gente, então eu vou ajudar vocês aí para a gente se focar no assunto. Acho que o Eduardo está procurando os apontamentos. Faz muito bem. Eu estou pedindo isso porque eu tenho que me nortear. Eu não tive contato com ela, eu não consegui ainda ver o que a gente tem que focar aqui, se ficou alguma coisa para trás de lá que a gente tem que fazer um apanhado aí. Bom, o que a gente tem que entender aqui na nossa disciplina de Transformadores 2? A gente tem que sair daqui dessa disciplina, né, fazer o fechamento lá dos transformadores, entendendo sobre os aspectos construtivos, né? Quando eu falo isso, o que eu quero que vocês tenham lá em mente? A constituição dele, né? A interpretação lá dos nossos diagramas, aqueles ensaios ali rotineiros, né, que a gente tem lá dentro da fábrica, dentro do nosso, ali, né, no nosso cotidiano, para quem trabalha com isso, para a gente saber lá dos princípios de funcionamento se ele está operando como deve, como é proposto. As ligações, né, que nós podemos ter lá e fazer dentro né, desse conceito aí de transformadores, desculpem. Precisamos entender também ele como um comutador, né, derivações. Dentro disso, quais as características, né, a interpretação novamente aí de diagramas, a polaridade do mesmo, né, o deslocamento, né, angular que ele pode ter, né, as tensões, curto-circuito, enfim, polaridade, tudo isso a gente tem que saber compreender aqui. Fora isso, o que mais que a gente precisa entender quando a gente está falando aí dessa máquina, né, desse elemento muito utilizado por nós aqui no curso de eletrotécnica? Precisamos entender também que dentro disso, né, ele tem lá nas suas ligações o que é uma estrela, o que é um triângulo, como que a gente pode, né, ter isso favorável para a gente, né, para esses deslocamentos que ele possa ter. Como que ele funciona lá como um transformador numa corrente alternada, né, e como que ele pode ter aqui o êxito dentro de um método, por exemplo, né, de corrente de um transformador usado, né, até mesmo dentro da nossa eletrônica, né, da nossa corrente aí contínua. O que disso que eu comentei aqui vocês viram lá com a professora Maíra? Ó, estou olhando aqui na matéria, a gente viu energia cinética, energia potencial, energia mecânica e os cálculos que tem que fazer, que a gente faz, né, no caso.
Os cálculos de... que eu não escutei, não entendi bem. Os cálculos para calcular... Tá. Bom, em tese, lá, todos os conceitos primordiais ali, né, os que nos dão lá o norte para a gente poder fazer, deslanchar lá no estudo de transformadores, vocês já têm aí com a professora que vocês viram energia antes, solar e energia eólica, energia térmica então, também. aqui a gente tem que entender os ensaios, falou sobre as... Desculpa, ela falou também sobre as usinas hidrelétricas. Tá. Bom, então ficou para essa disciplina exatamente o que eu citei aqui para vocês, o que eu correlacionei para vocês. As ligações, como é que ele funciona em estrela, em triângulo, os testes de polaridade, é isso? Nada disso vocês viram? Transformadores em paralelo, essas coisas, então tá tudo correto aqui o que a gente tem que trabalhar. É isso mesmo. Perfeito? Bom, então vamos ver mais aí, alunos, que a avaliação, já que a gente está à distância, né, tem que ser também pela participação na aula, vocês não acham? Sim ou não? Sim. Sim. Ué, quem não fala, tô pensando que nem veio, que só abriu aí o computador e pronto. É que dá vergonha, professor. Vergonha? Mas como assim? Mas por que, Lucas? Falar bobagem, tá louco? Aí tá gravando? Não, aqui nada é bobagem, porque afinal de contas vocês estão lá no desenvolvimento de um aprendizado, eu também, né? Porque a gente cresce junto aqui. Bom, então, vamos lá deixar essas conversas paralelas à parte. Eu quero também enviar um vídeo para vocês, né? Ele é mais ou menos ali, esse vídeo vai mostrar para vocês o que a gente tem que realmente entender, né? Quando começa a fazer um estudo aí sobre essa máquina, né? Chamada transformador. Dentro desse vídeo, mas antes, né, de nós adentrarmos nisso aí que eu quero enviar aí via WhatsApp para vocês, eu gostaria que a gente começasse a conceituar, a ter em mente do que significa ser um transformador. Como que essa máquina, né, funciona efetivamente? O que é um transformador na cabeça de vocês? Qual é o conceito aí de um transformador? Aceito sugestões. Quem se habilita? O que é um transformador, gente? Quem sabe me dizer? Eu posso afirmar que um transformador é um dispositivo fixo, como uma característica aí elementar, mas eu posso dizer que ele é uma máquina fixa? Sim ou não? Posso, né? Qual é o princípio básico de um transformador que a gente tem que ter em mente? Ele é uma máquina, né? Ele é um elemento. Ele é vazado, correto? Quem já viu aí um transformador? Eu vou mostrar, obviamente, ao longo aqui. Quem conhece um transformador? A característica dele, basicamente, é ser lá, né? Um elemento aí, no formato mais ou menos retangular ou quadrado, né? Digamos assim, que ele é fixo, né? Uma máquina que não tem interligação, não há aquele movimento, né? Que a gente está acostumado a ver como outros dispositivos, que ele tem lá as suas bobinas, não tem? Isso. Correto, né? Ele tem lá as suas bobinas lá que vão ter a função de entrada e de saída. De quê, gente? Tensão. Perfeito, corrente, né? Também. De tensão, né? Então, eu posso dizer com isso, quando eu tenho em mente de como é constituído, né, um transformador, eu posso dizer que ele é um dispositivo, né, que ele tem um destino, uma finalidade, né, uma função básica de transformar níveis, né, de tensão
né? E de corrente. Tá correto isso? Correto. Correto. Por que eu sei isso? Porque lá, né, até mesmo aqueles transformadores lá, bem, né, primários, que são aqueles que a gente tem na nossa residência, muitas vezes nós temos um equipamento, tanto elétrico quanto eletrônico, que nos dão lá a possibilidade de alternância lá de tensão através desse dispositivo. O que eu quero dizer com isso? Mudei de uma residência onde eu tinha uma entrada de energia de 110 volts. Meu equipamento né, era de 110, agora eu preciso de 220. O que eu vou usar? Um trafo. Correto? Bom, quando eu faço isso, eu estou simplesmente, né, através daquele bobinamento, que é a nossa função agora, como técnicos em eletrotécnica, entender como ocorre, né, aquela transformação, aquela modificação, né, desses níveis de corrente circulante e de tensão, eu vou conseguir fazer uma entrega de acordo com aquilo que eu necessito na outra extremidade. Bom, quando eu faço isso, quais são os outros elementos aí, né, dos nossos estudos aqui da eletricidade que permanecem fixos dentro de um transformador? Pensem. Quais são os elementos básicos para que a gente tenha aí condução de energia? Vamos lá, gente. Tem que ter a bobina e o núcleo, né? Tem que ter bobina e o núcleo. A minha condução de energia acontece, a minha condução acontece por corrente elétrica, correto? Sim ou não, Marcelo? Correto. Correto, né? Correto. O Marcelo nos disse que nós temos que ter a bobina e o núcleo. Perfeito, isso é indiscutível. Porém, existem coisas, né? Existem elementos dentro dos processos aí de transmissão de energia que permanecem fixos lá dentro. Quais são eles? Quem lembra? Quando eu estou entregando lá uma fase de 127 volts num transformador lá primário, aquele que a gente tem na residência lá no equipamento nosso de casa, eu estou entregando em um canto 127 e recebendo 220, o que eu alternei? O nível de tensão, isso a gente já sabe. O que não mudou? Eu mudo a frequência daqueles picos? Não, a frequência é a mesma. Hã? A frequência é a mesma. A frequência é a mesma. O que mais é a mesma coisa? Eu posso dizer que a minha potência é a mesma? Sim ou não? Eu não só posso, como devo, né? Mas a senhora está se referindo à potência da entrada e da saída? Eu estou me referindo exatamente isso. Eu estou dizendo que este equipamento, por ele ser fixo, ele tem a capacidade, ele tem a função de me proporcionar, né, variações, modificações nos meus picos de tensão e corrente, porém, eu não consigo mudar minha frequência, né? E não consigo também mudar a potência que eu estou dissipando ali. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso para vocês? Que lá na minha residência, se eu comprar um transformador, da qual ele tem uma bobina e um núcleo apto para funcionar em um equipamento como, por exemplo, fazer a modificação de tensão ali de um fogão elétrico, e eu quiser colocar ele uma máquina de solda, pode ser que eu não tenha garantido o quê? A potência necessária, não é mesmo? Obrigada. Gente,
Sim ou não? Isso a gente está retomando o que a Maíra conversou com vocês lá nas outras aulas de transformadores. Correto? Marcelo, que estava respondendo aí junto com o Eduardo. Está correto isso, Marcelo? A senhora está falando da potência, né? Isso. Provavelmente não vai funcionar. Provavelmente não vai funcionar. Gente, quando eu estou falando isso, isso não é uma especulação, isso é um fato. Se nós formos fazer os cálculos, né, devagar sobre isso, a gente percebe que, por ele ser considerado um elemento fixo, quando eu falo isso, eu não quero dizer que ele está afixado em alguma coisa, não. Um elemento fixo, da qual não funciona como um motor, por exemplo, que precisa de uma rotação. Por que vocês estudaram lá energia cinética? Por que vocês estudaram todas aquelas coisas lá que o Eduardo citou ali, que foi vista? Para que nós pudéssemos ter a clareza de entender com que tipo de energia, com que tipo de trabalho a gente consegue colocar uma máquina dessa em funcionamento. Então, a partir de hoje, quando falarmos de transformador, a gente vai entender isso, que ele é um dispositivo, que ele vai ser usado para baixar ou levantar, né, aumentar aí a tensão, né, elétrica, por meio de uma indução, o quê? Eletromagnética. Por que eletromagnética? O Marcelo já disse, numa consideração dele. Por que, Marcelo? Que é uma indução eletromagnética. Por causa ali da bobina, né, que vai gerar um campo e tem um núcleo, né, que vai... Exato. Então, quando nós temos um bobinamento, nós já começamos a ter um processo de indução. Lembra quando foi estudado eletrônica? Se eu não estou enganada, nós estudamos lá todos aqueles dispositivos que compõem, né, a diversidade aí que a gente tem no mundo da eletrônica. Um deles era aquele chamado indutor, aquele que era capaz de nos proporcionar um campo magnético, né, um campo eletromagnético. Então, os nossos transformadores, né, eles têm o mesmo princípio lá dos indutores, né? Por ter esta bobina e este núcleo, nós vamos conseguir ter essas atenuações aí de picos, né? A gente sabe que tensão e corrente funcionam em picos, né? Lembro das senoides e as cossenoides? Vocês devem ter visto isso bem melhor lá em análise de circuito, né? Com a Natália. Lá nos mostrava exatamente isso, né? Que aqueles picos eram justamente as funções que nos permitiam que a gente tivesse um movimento ordenado de elétrons e, por consequência, a corrente elétrica circulante. E o que mais a gente via daqueles picos lá das senoides, e que nós estamos falando aqui? A gente consegue medir o que dentro deles? O período e frequência, não é isso? Estou correto? Isso, correto. Correto. Então, a senoide, as cossenoides nada mais é que nos mostram os picos, né? A cada ciclo daqueles, a gente tem, então, como medir, né? Aferir, verificar lá o que nós falávamos que é fixo dentro dessa máquina, por exemplo, que é a frequência. Então, a potência elétrica, por consequência, né? Ela fica praticamente constante. Quando eu digo a palavra praticamente, né? Não significa que ela não tenha uma pequena variação, porém, aquilo é ínfimo, né? Ela é algo que não se destoa, né, do modo como é lá a tensão e corrente. Até aí tá tudo tranquilo? Tranquilo. Sim ou não? Tranquilo. Tá tranquilo? Vocês têm que me auxiliar aí. Não sei quem é que está falando agora. Para mim é tranquilo, professor. Tá tranquilo? Até aí nada de novo, né? Então, as aplicações deles é isso que a gente acabou de falar, né? Eles vão sempre ter a principal aplicação como um adequador aí, né, dos picos, né, das elevações aí de tensão para os sistemas aí de geração de energia, também os sistemas aí de distribuição. Por que vocês estudaram lá as usinas
hidrelétricas e até mesmo eólicas lá com a professora? Porque eles são elementos utilizados aí não só para geração, mas também aí para um processo de condução de energia. E basicamente também lá dentro dos nossos dispositivos eletrônicos. Quem é aí que está com saudade da eletrônica? Ninguém? Bom, posso enviar um vídeo para vocês? Pode? Posso? Então tá. Eu vou enviar aqui no grupo, tá? Um vídeo. Ele é ali uma teleaula, né? Achei interessante algumas coisas, tudo bem, meio fora, mas é um vídeo didático de uma escola, técnica também. E ali o nosso objetivo dentro do vídeo não é ficar divagando em alguma alternância ali que possa haver, e sim a gente entender esse conceito aí principal, né? Que a gente precisa fazer a retomada para que amanhã a gente possa entrar no que nos interessa, na parte boa. Ok? Olá, vamos retornar aqui. Já acabou o vídeo aí para vocês? Ok, para mim sim. Tá, para os demais também? Gente, preciso que vocês pelo menos me digam isso, que senão não sei se eu posso prosseguir. Pode prosseguir. Tá bem. Bom, ali na análise do vídeo, fazendo, né, um apanhado geral, que é o nosso objetivo. O que nos mostrou ali? Primeiramente, o que nós já estávamos conversando e o que vocês já sabiam lá de transformadores 1, né? É um elemento fixo. Por que a gente chama ele desse jeito? Ficou claro ali? Pelos conceitos que nós já tínhamos estipulado já também aqui na nossa conversa, né? Ele vai ter aquela possibilidade de funcionar de 3 modos, né? De modo a elevar, estabilizar, né? Ou fazer um rebaixamento, né, de tensão, correto? Correto. Correto. O que mais eu posso tirar de conclusão da análise ali preliminar daquele professor, né, pelo nosso vídeo ali, sobre o aspecto ali de funcionamento de um transformador? Eu vou ter um transformador funcionando em corrente contínua? Não. Não. Este não poderia também ser dito depende. Apesar de nós utilizarmos, e ele é largamente utilizado lá no campo, né, da eletrônica, a gente sabe que na parte primária, qual é o tipo de energia que a gente tem solicitada ali? Tensão alternada. Tensão alternada. Por que eu preciso, que é fundamental que haja uma tensão alternada sendo entregue na parte primária do meu transformador? Por quê? Por causa do campo? Por causa do campo. Perfeito, Wellington. Então, sem tensão alternada, o que me possibilita o pico que nós falávamos lá, que nos determina a frequência. O que é a frequência? É quantas vezes a gente tem aquele ciclo, não é isso? O que é o ciclo? O pico, né? Acima daquela linha imaginária lá, né? E abaixo da linha imaginária. Então, eu preciso dessa variante, né? Desta atenuação ali de corrente e tensão. E se eu não tiver isso, eu não tenho, então, aquele movimento de elétrons de maneira que me forme um campo. Então, isso parece muito, né, simplista da gente falar, mas é um entendimento que vai nos permitir entender todo o conceito, né, de transformadores, tudo que a gente vai falar aqui nos próximos dias. Por quê?
Sem entender isso, sem que eu tenha entregue este tipo de energia, este tipo de variação de tensão, eu não consigo ter o rebaixo lá na parte secundária. Bom, outra coisa que ficou bem esclarecida ali, né? Bem evidente. Como é que funciona lá o bobinamento do transformador? Quem lembra? Como é que eu faço para dizer se o meu transformador vai ser, né, lá ter a capacidade de 110, 220, rebaixar, por exemplo, para 12 volts, que foi o exemplo que ele nos deu ali? Poderia ser simplesmente, né, 127 e 227. Mas ali nós tivemos um exemplo mais amplo, né, porque ele quis mostrar que ele funciona também largamente lá no campo da mecatrônica, né, da eletrônica. Como é que funciona ali a nossa bobinagem? Vai ser pelo número de espiras, né? Pelo número de espiras e pelas pontas, né, que eu tenho ali das espiras. Lembram que eu preciso ter duas fiações, vamos dizer assim, entregues tanto de um lado primário quanto do secundário, correto? Correto, né? Porém, eu tenho, por exemplo, no lado primário, né, aquele que recebe a tensão, se eu tiver ele ali tanto para receber uma variação de tensão de 127 ou 227 volts, eu tenho quantas fiações ali presas àquela espira para que eu possa depois ter as ligações? Para ela. 3, né? Certo, gente? Sim, né? Pode repetir, professor? Sim, sim. Tu me falaste, né, Marcelo, que para mim entender o que eu vou ter ali de tensão, né, sendo solicitada, tanto faz do lado primário ou secundário, tu me disse que o número de espiras é o que me determina isso. Até aí, correto, e tu entendeu certo, beleza? Beleza. Só me responde aí sim ou não, porque eu não sei se vocês nem estão escutando, não. Sim, sim. Sim. Então, lá no exemplo que aquele professor nos deu, ele não mostrou o lado primário. Ele disse que eu poderia ter um transformador simplesmente de 127, me entregando no secundário 12 volts. Nós vimos isso ali. Mas também poderia receber até 220 volts, ainda no lado primário. Lá ele tinha 3 perninhas, vamos dizer assim, vulgarmente, né? Correto? Ok. Ok. O que significa Correto. isso? Correto. O que significa isso? Que se eu preciso de 127, eu vou usar a metade daquele ciclo, né? Daquela bobinagem ali. E 220 Positivo. eu vou usar a primeira e a última. Beleza isso para todo mundo? Sim. Sim. Por que isso é importante? Não entendi. Por que isso é importante, gente? Frisar bem isso. Só para eu saber se eu estou usando 127 ou 220? Não, né? Não, tu vai interferir na saída, né? Exato. Isso é fundamental, porque eu tenho que entender o que eu estou entregando na saída, como disse o Marcelo, ou seja, lá no meu secundário, e também para as ligações que eu vou ter ali junto ao meu transformador. Quais são elas? Que ligações eu posso ter em qualquer máquina? Posso ter uma estrela? Posso, né? Posso. Posso ter um triângulo? Pode. Posso. Eu posso ter a junção dos dois? Sim. Sim. Então, frisando novamente para vocês, a bobinagem
ali, conforme o nosso colega Marcelo comentou, né, lá no início, ela é importante, ela é fundamental, ela nos diz muitas coisas, parece que é só algo elementar, mas não, ela nos determina coisas futuras. Inclusive, a parte do cálculo do transformador, que essa é a que eu mais gosto. Acho que vocês também, né? Ninguém diz eu nada, acho que é a todos parte mais tranquila. sumidos. Hã? Eu acho que é tranquilo essa parte aí dos cálculos ali. Do É, N1, N2, né? é bem tranquilo, quando tu não tem corrente de fuga, quando tu não tem... Tá tudo tranquilo. Posso O pessoal iniciar da os engenharia. cálculos. Hã? O pessoal da engenharia, essas correntes aí. Bom, mas é importante que os técnicos saibam. Gente, por que eu quero dizer com isso? A bobinagem, né, do nosso transformador, seja em qual dos aspectos, né, tanto lá na entrega, né, quanto na recepção, é fundamental. Por quê? O Marcelo falou algo que nos parece, sim, para mim também, quando eu olho aquele questionamento todo, né, aquele formulário todo, me parece algo muito simples. Porém, a gente tem que levar em conta vários aspectos. Ele falou no mínimo 3 ali, quem lembra? Quais perdas eu posso ter? Eu posso ter perda por esterese? Posso. O que é esterese? É uma curva, né, que depois a gente traça. Nós aqui do curso técnico não vamos nos deter a isso, mas é uma curva que nos mostra direitinho a perda, né? E como que é aqueles resíduos, né, que vai ter ali, que vai nos dar esse rendimento, digamos assim, abaixo do que a gente necessita ou do ideal. Vamos falar da palavra ideal, que seria o normal. Outras perdas são o efeito Joule. Quem é o efeito Joule? Por que efeito Joule no transformador? Por causa do calor, não é? Efeito Joule e dissipação de calor. Lembram quando eu fiz lá, nem me lembro que disciplina com vocês, eu ainda comentava. Efeito Joule no chuveiro elétrico? Perfeito, é o que eu mais quero. Por quê? Porque aquela bobinagem ali causando, né, aquele aquecimento é o que a gente quer, banho quente. Porém, efeito Joule numa extensão, por exemplo, é bom ou ruim? É ruim. É ruim, é péssimo, né? A gente não quer. E no transformador, nós também não queremos. Concordam comigo? Positivo, sinal que tá sobrecarregando ele, né? Exatamente. Efeito Joule no transformador significa diminuição de rendimento. Vocês querem uma máquina com rendimento de 100% ou de 80%, 88%? O que é uma máquina boa para vocês? 100%. 100%. Então, esta bobinagem ali, né, este bobinamento ali que nós temos dentro do transformador, que faz com que ele não seja ideal, sempre que eu falar numa máquina elétrica, né, e falar o termo ideal, eu estou falando de rendimento de 100%. Existe isso? Não. Existe? Hã? Não, Não. primeiro só. Não. Eu escutei um existe, eu acho que foi do Wellington. Menos 1/10 para o Wellington, se foi ele. Pode repetir, professor, a pergunta? Desculpa. Eu perguntei se efeito Joule, né, sobre efeito Joule. Existe uma máquina com rendimento de 100%? Ah, não existe, Não existe, eu acho que tu tinha escutado errado. Não existe, gente. Mas o que é admissível para nós aqui nos transformadores? Quantos por cento? Acho que o Marcelo que deve trabalhar com isso lá na CE, né, Marcelo? Não, professora, eu não tenho trabalhado com nada ultimamente. Com nada ultimamente? Mas o que tu te lembra? Um transformador aí, o ideal seria 100%, mas a gente sabe que se ele ficar ali na casa dos 90 e poucos por cento, ele está admissível, né? Positivo. Oi?
Positivo, professor. Positivo. Então, isso é o que a gente quer. Chegar ao mais ideal possível, sabendo que o 100% vai ser quase impossível. Mas, dentro desse quase, a gente praticamente chega lá. Como que a gente faz isso? Otimizando a máquina, né? Estudando. Para isso serve lá nós e as pessoas que fazem a projeção disso. Então, ali, né, naquele vídeo, a gente nos mostrou, ele, né, nos mostrou de maneira bem clara, né, bem lúdica, vamos dizer assim, tudo que a gente necessita entender ali do funcionamento de um transformador e tudo que é necessário a gente saber o que acontece com ele, né, para que a gente, então, tenha, no final das contas, um rendimento aí eficaz. Então, os cálculos, gente, que nem o colega, o Marcelo aí falou, não é nada impossível, não é nada dificílimo, né? Mas requer aí uma certa atenção. Aquelas correntes ali, né? Porque as potências, desculpem, vocês vejam que o rendimento, ele é justamente a potência entregue, né? Lembrando, potência é sempre aquela relação corrente e tensão, né? Aí, se nós, dependendo do que nós estamos estudando, nós temos que levar em conta tudo aquilo que tem ao redor, né? Vocês já viram lá com a professora Natália, né? Potência ativa, reativa? Sim ou não? Sim, reativa, Sim, né? aparente também. Aparente. Sim. Então, nós temos que entender tudo isso. Então, ali naquela máquina, a gente está levando em conta, né, a potência para ela e também aquelas de perda, que são as que nós acabamos de comentar. Isso tudo, né, vai dar lá a eficácia que tem o nosso transformador. Bom, da nossa aula de hoje, o que eu quero que vocês tenham bem em mente? O que a gente precisa aí decorar, vamos dizer assim? Não esquecer mais, não gosto da palavra decorar. É que ele é um equipamento fixo. Quando eu falo fixo, é o que eu quero dizer que ele funciona fisicamente de maneira estática. O que significa estática lá na física? O que é o estudo da estática, gente? Opa! É quando os corpos não se movem, né? Exatamente, estática, né? Aquilo que não existe movimento. Isto significa fisicamente que se o transformador é uma máquina fixa, ele necessita de bobinagem ali, né, funcionando por indutância, né? Indutores, que são aquele bobinamento todo, né, que tem ali, que nada mais é, né, que uma resistência no final das contas. Porque aquele enrolado ali que vão nos dar as correntes de fuga, as parasitas, enfim, aquelas que podem nos gerar, no final do cálculo lá, a ineficácia dele, né? Ou a proximidade lá do padrão ideal. Então, da aula de hoje é isso. Nós temos que entender que ele, por ser fixo, ele necessita de uma indutância, porque ele funciona de maneira eletromagnética, ou seja, eu necessito, para transferir para a parte secundária dele, uma indução, né, de campo. E isso eu só vou conseguir através de que corrente? Alternada. Alternada. Então, se a gente sabe isso, a gente sabe calcular tudo. Pode ser? Podemos começar amanhã? Claro. Claro. Ok. Então, amanhã, uma vez apresentado, né, o nosso novo colega, para nosso resto da vida aí, a gente vai começar a tentar esmiuçar ele aí de uma forma, não como a gente gostaria, mas de uma forma mais rápida. Beleza? Vou fazer a chamada aqui. Eu vou sair. Que nojo, mano! Vamos puxar aqui, deixa eu ver como é que eu... Ok. 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 Agora todo mundo está em aula, que coisa! O Christian, já pegou a lancha ou tá aí? Aqui. Deixa eu pegar a lancha agora. O Giovanni. Giovanni não. O Eduardo está.
O Everson Presente. não está. O Francisco está. O Isaac já foi embora ou está aí? Está. O Luan não. O Lucas Azevedo Paiva estava, não sei se ainda está. Aqui. Está aí. O Lucas Guimarães estava, não sei se ainda está. Aqui. O Luiz não está. O Marcelo. O Nicolas. Aqui. O seu Ronaldo. Cadê o seu Ronaldo? Nunca mais? Não, o Rogério, desculpa. O Rogério não, né? Nem Pelo o seu visto, não. Ronaldo. Cadê o Vinícius? O Ronaldo não vem mais. O Ronaldo não vem mais, né? O Vinícius também não? Tá aí? O Vinícius vem, só não sei se ele tá aí. Não tá aí. E o Iago também não está aí. Ok. Então, Às vezes o Vinícius está sem áudio, professora. eu vou dar uma olhada aqui, mas ele não tá aqui, não. Ah, é, às vezes ele fica sem áudio. Bom,